Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está agora aí partindo para a parte C da aula sobre áreas de associação terciária do córtex cerebral. Bom, então, só para lembrar que eu dividi essa aula aqui em 3 partes, né? Primeiramente eu comentei na parte A sobre as áreas funcionais do córtex cerebral que tinham relação com o sistema sensitivo, né? Que são as áreas sensitivas do córtex. Depois eu fiz o vídeo B, que eu falei sobre as partes motoras, tá? O componente motor do córtex cerebral. E agora eu vou para as áreas terciárias de associação, tá bom? São aquelas que elas estão envolvidas em situações superiores, tá? Ou são situações de interpretação superior, tá bom? Então vamos lá. Seguindo sempre o livro do Ângelo Machado, que é onde está uma descrição muito legal, muito boa, tá bom? Muito sucinta, fácil de compreender, certo? Então vamos lá. Então, muito bem. Então, falando sobre essas áreas de associação terciárias, né? Então, elas estão no topo da hierarquia do funcionamento do córtex cerebral, bom? Elas são chamadas de regiões supramodais, porque elas não se relacionam isoladamente, tá? Então elas não é como uma área sensitiva primária que depende exclusivamente de uma informação, que é a informação sensitiva que está ascendendo, passa pelo tálamo e por fim chega no córtex, tá bom? Então elas dependem de uma gama de informações para elas poderem funcionar, certo? Então, elas recebem e integram as informações sensoriais que já foram elaboradas pelas sensitivas secundárias, né? Então, lembrando, as áreas sensitivas primárias, elas recebem a informação sempre sensitiva, passam para as áreas interpretativas, que são as secundárias, e uma vez que isso foi interpretado, ela passa para as terciárias, tá? Por quê? Porque dali eu vou tirar a estratégia comportamental. Então, por exemplo, falando sobre visão, eu reconheço uma determinada face, eu sei quem que é essa pessoa e sei que relação que eu tenho com essa pessoa. Ou eu conheço essa pessoa devidamente ou eu a desconheço, vou conhecê-la e assim por diante. Então eu trato estratégias nessas áreas superiores, tá bom? Ou nas áreas terciárias. A mesma coisa com a informação da audição. Essa determinada música me deixa muito, muito triste, me leva à depressão. Então, que estratégia eu posso ter? Desligo a música ou permaneço na bad, né? E assim por diante, tá bom? Muito bem. Quais seriam essas regiões envolvidas, né? Então eu já listo aqui, ó, seria a área pré-frontal, tá? A área parietal superior, o córtex insular anterior e as áreas do sistema límbico, tá bom? Ou as áreas límbicas, certo? Então vamos comentar aqui primeiramente, ó, sobre a área pré-frontal, tá? A área pré-frontal, ela ocupa um quarto da superfície do córtex cerebral, tá? Então eu estou tirando essa demarcação aqui em azul para que a gente possa observar a extensão dela, tá bom? Então ela vai desde aqui do quase, ó, aqui é a área motora primária, né? Aqui é a área pré-motor, então a área 4 e a área 6 de Brodmann. Essas áreas que são mais rostrais aqui, que aqui eu tenho em várias áreas aqui envolvidas, né? Área 44, 45, 40, 47, área 10, 46, área 9, área 6, aqui a área 6 também, a área 10, área 11, tá? E mais a região órbito-frontal aqui também, certo? São a região dos giros orbitais. Todas essas regiões aqui, tá? A gente costuma excluir de forma didática a área 6 e 4, porque fazem parte de áreas que são mais relacionadas com funções motoras. Mas a área 6, ela participa muito de recebimento da informação do que foi interpretado pelo pré-frontal para que ela possa começar a agir sobre a área 4, tá? Então, não dá para excluir
totalmente, é só fins didáticos, tá bom? Então, ó, que é o que está aqui, ó, que é a área 9, as áreas 9, 10, 11, 12 e a área 46, tá? Está envolvido com o comportamento inteligente, com o julgamento e comportamento afetivo. Por isso que cresceu muito, né? Por isso que é 1/4 da superfície do córtex é o pré-frontal. Então vejam que interessante, essa relação evolutiva com essa questão funcional. O crânio humano, ele desenvolveu muito a região frontal, porque você tinha um lobo frontal que cresceu bastante. Então essa frontalização encefálica fez com que essa área se tornasse muito, muito importante para determinar comportamentos que as outras áreas não são possíveis fazer. Bom, então eu tenho para trás, eu tenho áreas motoras, eu tenho áreas sensitivas primárias, secundárias, auditiva primária e secundária, porém a área de julgamento, de comportamento afetivo, de inteligência, de você pensar de forma assim, como é que eu posso dizer, consciência, né? Isso está muito envolvido com as funções da área pré-frontal. Bom, isso eu estou dizendo a área pré-frontal como um todo, tanto a área dorsolateral quanto a orbital aqui, tá bom? Elas possuem conexões com quase todas as áreas corticais, e aí se exclui muito pouco, uma ou outra área primária, por exemplo, tá bom? Mas tem conexões aí vastamente com grande parte do encéfalo, né? Ou o córtex cerebral, no caso. Possui conexões com o tálamo, porque recebe vias sensitivas, né? Recebe informação sensitiva ou informação que envolve o sistema límbico. Tem conexões com a amígdala, hipocampo, estruturas que estão envolvidas com o sistema límbico, né? Informação com relação com os núcleos da base, lembrando que alguns núcleos da base eles estão envolvidos aí com o sistema límbico também e vão ter conexão com a área pré-frontal. Cerebelo, e inclusive aqui é interessante, o cerebelo não é só uma região somente motora, tá? Ele é muito motor, por isso que ele tem conexão com a área pré-frontal, regiões motoras aí. Mas o cerebelo ele também tem um contingente que não é muito falado até, né? Não tem livros de neuroanatomia que abordam isso com muita frequência, é muito pouco, que é o cerebelo não motor, que é um cerebelo que é envolvido em cognição, tá? Somente em alguns comportamentos. O tronco encefálico, bom, não tenha dúvida, né? Por tudo passa pelo tronco encefálico. Aí no tronco encefálico nós temos a formação reticular. E a formação reticular contém uma neuroquímica muito especializada. Alguns desses centros modulatórios que estão no tronco encefálico vão se projetar para a área pré-frontal a partir de informações que estão passando por ali, tá? Então tem informação motora, sensitiva. Quase tudo passa pelo tronco, né? Se não tudo passa pelo tronco encefálico, a gente falando de vias sensitivas. E essas vias acabam também finalizando em algumas eferências para a área pré-frontal, tá? Ele recebe muita informação dos sistemas modulatórios de projeção difusa, novamente a formação reticular, tá? Talvez seja esse o grande menção ao tronco encefálico, seja os sistemas de modulação, tá bom? Muito bem, o próximo slide eu vou falar do seguinte, ó, quando você tem lesão na área pré-frontal, você tem deficiência de funções executoras, tá? Como o quê? Então eu vou pôr aqui 2 pontos. Como tomada de decisão, atribuição de prioridades e planejamento. As pessoas que geralmente têm lesão dessas regiões tornam-se desinibidos, distraídos, negligenciam a aparência e a ausência de empatia. E apresentam ausência de empatia, tá bom? Também apresentam perseveração à repetição inadequada de movimento ou fala, mesmo quando eles são corrigidos. Tá? Você tenta corrigir a pessoa, fala,
você falou isso aqui errado. Ela aprende, mas ela continua fazendo errado. Isso tudo aqui parece pessoa na quarentena, tá? Mas, na verdade, não é. Isso é uma deficiência do pré-frontal. Por quê? Eu vou explicar para vocês a história desse rapaz aqui, que é o Phineas de Gage, né? É o Phineas Gage. O Phineas, ele era um funcionário de ferrovia, tá? Ele trabalhava abrindo buracos para colocar ferrolho para poder prender a linha de trem, né? Então eu vou explicar como é que funcionava. Ele tinha que abrir um pequeno buraco no chão e ali ele colocava pólvora e explodia, e aquilo virava um buraco bem fundo, né? Nesse buraco fundo é onde ia colocar o pino que se prendia para depois fazer a instalação dos trilhos de trem, tá bom? E o Phineas fazia isso. Só que para poder colocar a pólvora direitinho, você tinha que socar a pólvora. Para você socar, ele utilizava isso que está aqui na mão esquerda dele, que é esse bastão aqui, ó. Esse bastão, ele tem duas pontas, né? Uma em cada extremidade. Então ele colocava a pólvora e socava. Só que naquele dia, em um determinado dia, ele bateu esse bastão numa pólvora, e a pólvora, a ponta ali do metal acabou batendo numa pedra de sílex, né? E acabou dando uma faísca. O que aconteceu? Esse bastão explodiu. Na verdade, ele não explodiu, né? Ele voou como um cometa. Só que ele estourou nesse sentido para cima, e o Phineas estava com esse bastão na direção do rosto dele. Então, o bastão atravessou o crânio dele, tá? Como nessa imagem aqui. Isso aqui é a reconstrução em 3D do crânio dele, tá? Isso aqui é óbvio, não aconteceu semana passada. Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás, para os anos 50, 40, 50, nos Estados Unidos, tá bom? E eles fizeram uma ressonância magnética no crânio, fizeram uma reconstrução em 3D. Por que o caso dele ficou tão interessante? Porque até então os neuroanatomistas, morfologistas não sabiam exatamente o que o pré-frontal fazia, então não se fazia muita ideia. E aí então Phineas teve o crânio atravessado por esse bastão, né? Aí você imagina, ele foi conduzido até o hospital local. Então você imagina, naquela época não tinha ambulância, SAMU, né? Então você conduz como uma pessoa? Em cima de uma carroça, né? Então você imagina que foi balançando, né? E aí o bastão estava ali dentro e foi o bastão alojado no crânio, né? Então serviu para poder alargar mais o buraco ainda, né? Lesionou ainda mais o pré-frontal dele, né? Você imagina isso aí, né? Na década de 40, como é que foi? Quando o médico viu, ele achou que o Phineas ia morrer, tá? E o médico achou, assim, intrigante, porque ele chegou bem, contactuando, explicando o que tinha acontecido, e não sentindo, assim, praticamente nada, né? Aí arrancaram o bastão, acharam que ele ia morrer também, porque ia ter uma infecção grave e tal, mas por fim ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Então, assim, anatomicamente não fez nada com ele, ele ficou normal, inclusive ele voltou a trabalhar. Só que o que aconteceu? O comportamento dele mudou muito. Antes ele era um cara que ele não perdia um dia de serviço, ele não ficava reclamando à toa, não ficava bebendo, tinha as prioridades dele, era um excelente funcionário. Depois que ele teve a lesão, ele se tornou tudo isso aqui, ó. Não tinha mais tomada de decisão, passou a ter uma vida desregrada, de bebedeira, se envolvendo com prostituição, falava nada com nada, não entendia nada, era super negligente com a aparência dele, andava com esse bastão de cima para baixo, dizendo que isso que tinha feito, que tinha acabado com a vida dele, e assim por diante, tá bom? Muito bem, sobre alguns pormenores aqui, né, de lesão do pré-frontal, né? Então, eles são incapazes de viajar sozinhos. Se você põe dentro de um ônibus, é certeza que na outra parada ele pode descer, não, tá, se perde completamente, tá?
Se fala assim, você tem que entrar no ônibus azul, ele entra no primeiro que passar, não liga. São esquecidos, distraídos, incapazes de esperar a mesa, impacientes, né? As emoções são embotadas, então empatia, indiferença. Você conta um problema, ele não liga, né? Não seguem instruções, quebram regras constantemente, né? E são persistentes no erro. É aquilo lá, né? Você explica que está errado e não dá. Quando você faz algum determinado teste de escrita, eles escrevem palavras com determinada letra, eles sempre erram e quebram sempre as regras. Tem que escrever 4 letras com R. Ele escreve aquilo que está na cabeça dele e acabou, tá bom? Geralmente eles usam muito essa frase, deu um branco no cérebro, não consigo lembrar, fico sem palavras, sem pensar, né? Então, parece frases de dia depois da prova, né? Nossa, deu um branco, meu Deus do céu, lesão do pré-frontal. Não, o pré-frontal tá bem, esse aqui é perdido mesmo. Com base nesse trabalho aqui, nesse estudo sobre o comportamento do Finneas Gage, um neurocirurgião português, o Antônio Egas Moniz, ele aprimorou uma forma de lesionar o córtex pré-frontal. Então ele criou, baseado no que aconteceu com o Finneas Gage, né, ele aprimorou a técnica de lesão do lobo pré-frontal. Então foi esse senhor aqui, esse neurocirurgião. Inclusive ele ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta, né? O prêmio Nobel de Medicina daquele ano acabou ficando com ele. Bom, o que ele fazia, né? Ele pensou o seguinte: bom, se lesionando o lobo pré-frontal a pessoa fica apática, né? Fica ali. Então eu posso tentar acalmar a pessoa, posso deixar a pessoa mais calminha, né? A pessoa fica mais de boa. Então aqui está alguns exemplos, ó, de trabalho e de publicações dele na época, né? Por exemplo, se você tem uma pessoa que é esquizofrênica, né? Ó, tem esquizofrênica reaction type. Então, a pessoa que é esquizofrênica, né, ela geralmente possui comportamentos que são alguns comportamentos que são antissociais, né, que é muito difícil de se tratar. Então, o que ele propunha? Que naquela época não se tinha um conhecimento farmacológico que tem hoje, né? Então, o que ele propunha? Bom, e se a gente fizer uma lesão do lobo pré-frontal em pessoas esquizofrênicas, né? Aqui, nesse caso aqui, ele está fazendo uma das suas cirurgias, né? Ele colocava esse bastão, né, bem fininho pela cavidade nasal, ultrapassava aqui o osso nasal, não, o osso nasal não, né, o osso etimoide, e chegava até o lobo pré-frontal. E ali ele fazia 2, 3 movimentos para poder cortar ou promover uma lesão da substância branca cortical aqui. Então isso aqui se desligava o pré-frontal do resto do encéfalo. E o que acontecia com as pessoas? Outrora elas eram assim difíceis de se tratar, elas ficavam boazinhas, ó. Olha só que belo o sorriso da moça, ela tá feliz da vida depois da cirurgia, ó. 11 days after lobotomy, she's jingles a lot, né? Então, você vê que era a propaganda que ele fazia na época, né? Venha, faça a cirurgia lobotomia que a gente resolve qualquer problema. E tem um filme tem um filme bem legal que fala sobre lobotomia, que é um filme do... Como é que é o nome? A Ilha, que é um filme feito com... eu esqueci o nome. Eu vivo esquecendo o nome. Eu tenho um problema para nome lascado. Mas o nome do filme chama-se A Ilha, tá? Depois, até o final da aula, eu lembro o nome. Então, aqui é um outro exemplo dele, ó. Pessoas paciente com esquizofrênico e depois da lobotomia transorbital, ó. Olha que maravilha, ó. Tá vendo aqui? Resolveu o problema. Inclusive, essa daqui passou por terapia eletrochoque, ó.
2 anos de terapia de eletrochoque, aí que resolveu a lobotomia, resolvi, tá bom? Só que as pessoas viram uma alface, tá? Você perde o lobo pré-frontal, a pessoa vira uma alface, né? Então, assim, ela só come se você der comida na boca dela, ela só bebe se você der bebida na boca dela, não resolve nenhum problema. A pessoa vira completamente desligada do mundo, tá? Com o Leonardo DiCaprio, tá? Assistam A Ilha com o Leonardo DiCaprio, fala sobre o que era muito comum. Então esse tratamento que ele acabou criando virou muito comum, virou tão comum que nos Estados Unidos os cirurgiões faziam assim, tipo, no consultório, minha filha é meio doida, meu filho é meio maluco, vai, traz ele aqui, que eu ponho uma picareta dentro do nariz dele e arranco o pré-frontal e tá resolvido, tá? Então as pessoas faziam muito isso aí. E a lobotomia transorbital que passava pela horta. Então eu colocava até picador de gelo, tá? Chegava até o ponto de se usar picador de gelo para fazer isso aqui. Aí parou, depois de um tempo ficou proibido esse tipo de técnica, né? Que era horrível. Inclusive, tem um livro que fala... Tem um filme brasileiro que fala sobre a psiquiatria brasileira, que eles queriam implantar utilizavam essa técnica no Brasil também. E eu esqueci o nome agora, mas é a história de vida de uma psiquiatra brasileira, que ela tratava os pacientes dela fazendo os esquizofrênicos, né, que eram os mais complicados, né, ela trabalhava com terapia de pintura, desenho, e isso ajudava os pacientes a colocar o que eles sentiam para fora, né, então ela era completamente contra isso, né, de lobotomia. Então, o filme é muito bom, tem esse filme brasileiro é bem legal também. É que eu esqueci o nome dela, mas é só procurar filme brasileiro sobre psiquiatria e vocês vão ver, é legal, super recomendo. Muito bem, a área pré-frontal ela é dividida em 2 regiões, tá? A área pré-frontal dorso-lateral e a orbital, tá? E a área pré-frontal órbito-frontal, tá? Vamos comentar para isso, aqui é rapidinho, tá? Então, a área pré-frontal dorso-lateral é essa área de superfície anterior e dorso-lateral do lobo frontal, tá bom? Ela vai se ligar ao corpo estriado, formando uma via aqui que é o córtico estriado, talâmico cortical, tá? É uma via relacionada a uma alça límbica uma alça com os núcleos da base, ó. Tá? Através aqui, que é o córtico, vai do córtex até o núcleo estriado, depois do estriado vai ao tálamo, do tálamo volta ao córtex, tá bom? Ele atua principalmente no planejamento, organização de ações e soluções de novos problemas, tá bom? Então, ele atua ali. Então, por isso que para você colocar a mente em ordem, a melhor forma é você tentar se concentrar, né? Porque aí você fica mais lúcido. Ele também participa da consequência das ações, daquilo que você fez. Aí você fica pensando em tudo que aconteceu e fica remoendo, né? Então, recebe uma mensagem do ex, devo responder, não devo responder, o que eu devo fazer, né? O melhor é ignorar, né? Mas vai que você deixa o sistema límbico na frente, o pré-frontal te avisou, né? Depois não vai reclamar, hein? É envolvido com memória operacional ou a memória de trabalho, que é aquela que você tem um determinado ritmo para ela, tá? Eu vou levantar, eu vou tomar café, eu vou para a faculdade, ou eu vou trabalhar, é envolvido nisso. Área pré-frontal, órbito frontal, né? Ela está relacionada com emoções, com o comportamento socialmente desejado, e quando você tem lesão, você tem comportamentos socialmente indesejados, tá? Então, pessoa que quer andar nua na rua, se masturba em público, fala palavrão constantemente. Então isso são comportamentos socialmente indesejados, tá bom?
E também participa na atenção e tomada de decisão, né? Então, tá bom? É essa região aqui, ó, que tá voltada para a órbita, tá? Cuja face tem o giro reto e os giros orbitais aqui, ó. Certo? Então, é a parte ventral do lobo frontal, e os giros orbitais, eles participam de um circuito também com os núcleos da base, ó. Então, eles emitem projeções para o núcleo caudado para o globo pardo para a região dorso-medial do tálamo, e a região dorso-medial do tálamo retorna para os giros orbitários, tá bom? Então, utilizando aqui a parte límbica dos núcleos da base, certo? Muito bem, agora a gente parte para outra região muito importante aí também, tá? Que é uma área terciária bem grande. Eu estou dando bastante atenção para essas áreas terciárias aqui, que são as maiores, tá? Por exemplo, é a área parietal posterior. Então, onde que ela fica? Ela fica aqui nas áreas 39 e 40 de Brodmann. Então, aqui está a representação delas, aqui nesse esqueminha do Frank-Netter. Tá bom? Isso aqui que eu estou dizendo é em ambos os hemisférios, tá? Não é só no hemisfério esquerdo, apesar de que apresenta algumas diferenças aí. Bom, ela fica entre as áreas secundárias auditiva, visual e somestésica. Então ela fica no meio do caminho aqui. Então, para cima dela eu tenho uma área somestésica secundária, que é a área 5 e 7 aqui. Eu também estou no meio do caminho das áreas visuais secundárias, ó, que é a área 37 e 21, tá bom? 37 e 20. E também estou no meio do caminho de áreas secundárias auditivas, né? No caso aqui, a área 22, ó. Certo? Muito bem. Então, ela é um centro integrador. Então, ela reúne informações que já foram processadas em diferentes modalidades, ou seja, tanto a visual, a somestésica, quanto a visual, quanto a auditiva. Bom? Ela nos ajuda a interpretar, por exemplo, a aparência do objeto. Quando você olha um objeto, é um vaso rosa, que rosa bonito, que tom interessante, que rosa diferente, né? E se ela tem uma forma mais arredondada, acima e menos embaixo, tá bom? Ela te dá também a compreensão do cheiro, e te ajuda a ter ali você colocar o cheiro naquilo que você está observando, né, na cena. Então, o cheiro de churrasco que te lembra comida, que te lembra algum parente que faz, tá bom? O som de determinada música, o som da voz do ex ou da ex, aquela música que te dá uma certa emoção ou que você odeia, que fica gravada na sua cabeça, ó. Bom, também é envolvido com o tato também, porque ele reúne informações já secundárias aqui do tato e te dá essas interpretações. Então, esse objeto que eu estou pegando é um objeto que ele é mais liso na ponta, e esse objeto lembra aqui a minha mãe tinha um objeto desse. Não, esse objeto, essa aqui é uma chave, eu utilizo essa chave para poder ligar o carro, então o carro é o carro tal. São várias formas, você pode colocar milhares de exemplos aí, tá? Então eu estou pondo assim, exemplos toscos para vocês poderem ter uma ideia, mas isso ocorre de forma constantemente, você faz isso o tempo todo, porque o tato, principalmente o tato na mão, ele é muito preciso, né? Lembrar nome também, então com certeza eu tenho uma deficiência aí. Lembrar nome de pessoas, nome de objetos, tá? Também está envolvido, porque o nome ele te ajuda a te lembrar do rosto da pessoa. E você lembra do rosto da pessoa, ela vai aparecer aqui, tá bom? Essa área vai ser utilizada para você lembrar isso aí. Cena visual ou um conjunto coerente de coisas, tá bom? Você põe a coerência, que ele te ajuda a dar coerência a um conjunto em uma determinada cena visual, tá bom? Atenção seletiva, o fato de você estar agora aí sentado tentando ouvir essa aula e você está ignorando o barulho da sua mãe, do vizinho que resolveu fazer obra durante a pandemia toda, faz 6 meses que ele está reconstruindo a casa dele.
Percepção espacial entre os objetos, então entre um carro e outro, entre um objeto e outro. Então você olha assim, eu tenho que colocar, você observa e você consegue notar a distância entre os dois sofás, entre duas cadeiras, tá bom? Enfim, é uma área extremamente importante aqui. Geralmente, quando você tem lesão desses tipos de áreas aqui, você perde muitas noções interpretativas, tá? As coisas meio que perdem sentido, tá bom? Isso é bem interessante, ó. Por exemplo, um dos sintomas de lesão dessa região é a agrafia. O que é a agrafia? É isso aqui, ó. Então você olha um objeto e pede para esse paciente repetir esses desenhos. Teoricamente são muito simples, né? Por exemplo, o círculo tá lá, né? O triângulo meio zoado. O cubo você perde a percepção de espaço, ó. Esses triângulos em segmento aqui você também perde, ó. Esse aqui então, né? Praticamente nada, tá bom? Pede para a pessoa, faz o desenho, desenha uma bicicleta, ó. Então sai essa coisa aqui, menos uma bicicleta, né? Desenha uma face, então sai isso aqui, que ela acha que é uma face, tá bom? Por exemplo, um outro é a agnosia dos dedos. A pessoa perde a percepção da ponta dos dedos. Ela não reconhece os dedos, ela olha para a mão e acha que aquela mão não é dela. Tá bom? É muito interessante que eu lembro de ter lido um livro, que é um livro do Oliver Sacks também, que ele trabalhou com muito paciente que tinha lesão nessa área aí. Tinha um caso interessante, que era de um paciente que ele achava que a perna direita dele, ele teve lesão no lado esquerdo, né? Ele achava que a perna direita que era dele, né? Ele achava que não era dele, que aquela perna era de algum cadáver que estava ali, que alguém tinha colocado aquela perna ali, que ele não queria aquela perna, né? Inclusive ele tentava arrancar a perna, tirar aquela perna dali. Ele achava que tinham colocado aquilo ali nele, não era a perna dele, tá? Então ele perdeu essa concepção de espaço, de membros, né? Que pode ocorrer ali também. E um outro sintoma é a calculia. A calculia que é a dificuldade de você fazer cálculos, né? Cálculos até simples, 2 mais 2, então a pessoa fica completamente perdida. Certo? Um outro sintoma que é chamado de inatenção, tá bom? Você ignora um dos lados do corpo, né? Então, quando a lesão ela é muito abrangente, você pode ter esse sintoma aqui, né? A pessoa só reconhece um lado nela. Então, por exemplo, esse cidadão aqui, ele ignorando completamente o lado esquerdo dele. Então, muito provavelmente, ele está representando, né, o que ele teria uma lesão no lado direito, tá bom? Então, ele estaria não reconhecendo o lado esquerdo do corpo. Ele olha no espelho, ele só vê o lado direito, porque essa área aqui, toda a informação somestésica, motor e tal, é interpretada no córtex do lado esquerdo, tá bom? Então, se ele tiver lesão no lado direito, ele não vai reconhecer todo o lado esquerdo dele, tá? Certo? Síndrome de inatenção. Isso aqui é um caso também de síndrome de inatenção, né? Então, você pede para a pessoa fazer um desenho de um relógio, ela joga tudo para um lado, ó, do relógio. É como se o relógio só tivesse um lado só, tá? Pede para ela desenhar uma casa, ela só desenha metade da casa, é como se a casa ela não tivesse a metade esquerda, tá bom? Porque a área visual dela que interpreta a área terciária, no caso ela foi lesionada, então a informação visual terciária também vai ser interpretada aqui, tá? Então se foi lesionado no lado esquerdo, ela perde completamente a atenção do lado direito da casa, certo? E flor também, ó, perde ali, ó. Isso aqui é um caso bem interessante, ó, de um pintor, que também tem no livro do Oliver Sacks, que ele descreve um pintor que ele teve lesão e ele tentou, ele foi tentando fazer
autorretratos durante os períodos em que ele foi recuperando, né? Foi se recuperando dessa lesão, né? Que não foi uma lesão permanente ali. Então, assim, logo no começo dos primeiros sintomas, o desenho ficava assim, todo borrado, só reconhecendo um lado do corpo. No caso aqui, a gente pode dizer, suspeitar, pode ser o lado direito do corpo, porque ele só estava reconhecendo esse lado. Depois de um tempo, ó, isso foi voltando, ó. Aqui já é um desenho que ele joga mais os traços para um lado do que para o outro, ó. Bom? Depois ele foi juntando, ó, mas ainda ficava meio disforme, não estava indo totalmente. E aqui já depois de uns 2 anos, ó, aí você vê que ele conseguiu se restabelecer e ele conseguiu fazer um autorretrato reconhecendo os 2 lados da face, tá bom? Muito bem. Isso aqui é um vídeo de um senhor com lesão na área parietal posterior, tá? Então vamos ver aqui o vídeo, eu vou explicando ele para vocês. Isso aqui ele pediu para ele o seguinte, ó. Deu um roupão para ele e pediu para ele, ó, seu José, vou te dar o roupão aqui, o nome José é fictício, tá? Eu vou te dar um roupão aqui e o senhor põe esse roupão, tá bom? Aí vocês vão perceber que ele só vai pôr de um lado só, tá bom? Olha só. Ó, seu Zé, seu roupão. Ele olha ali direitinho e tal. Você vê que ele tá ali, ó. Percebam o membro esquerdo dele, ó. O membro esquerdo dele tá parado. Ele até olha pro membro esquerdo dele, ó. Mas ele não reconhece esse membro, é como se essa mola não existisse, tanto que ele não está nem mexendo aqui, ó. Então, muito provavelmente, ele teve lesão, tá? Como ele não do lado direito, porque ele não está reconhecendo o lado esquerdo, quer ver? Olha só. Aí ele põe, ó, ele só veste o lado direito, ó. Aí ele pôs direitinho, seu Zé, arruma aí. Tá certinho, seu Zé? Tá certinho ou não? Tá, então tá bom, seu Zé, obrigado, viu? Viram aí, pessoal? Ó, vou passar de novo, ó. Ele só reconhece o lado direito do corpo, ó. Ó, a hora que ele olha, ele nem reconhece que mão é essa, que esse trem parado só tá atrapalhando, ó. Aí ele põe e só veste o lado direito, ó. Como se o lado esquerdo ele não existisse, tá bom? Não é mesmo, seu Zé? Tem certeza? Opa, então tá bom. Esse aqui é um outro vídeo, ó. Isso tudo tem no YouTube, tá? Né? Nada difícil de encontrar, não. É sobre síndrome da negligência também, tá? Peggy Palmer has normal vision. She should be able to copy this star easily. Então, o pede para fazer ali, essa senhora, ela tem lesão ali, né? Que a gente está comentando na área parietal posterior, tá bom? Aí vocês vão notar, ó. Pede para ela fazer repetir os desenhos que estão numa folha, tá? She should be able to copy this star easily. Ela não reconhece But something odd is happening. Ela só reconhece um lado. One whole side of the star is só tem missing. um lado direito ali, que é o lado que está funcionando Peggy has a bem. condition called visual neglect. Although her caso, né, eyesight is fine, ela não reconhece half of her visual o world lado no longer esquerdo seems das to coisas. matter. 10 years ago, Peggy suffered a stroke in the parietal lobes of her brain. The parietal lobes are concerned main representation. Esse é um neurologista famoso, ele está explicando. Apes the will parent when Peggy was asked to draw a daisy from memory. Right. A daisy it shall be. For neuropsychologist Peter Halligan, Peggy's drawings reveal exactly what's Ela gone só wrong. reconhece um lado da planta. Is like a Ela radar teve o lado system, direito dela whereby the actual lesionado. radar system on the Ela left-hand só side is no reconhece o lado longer direito working well. da florzinha. For some purposes, very aware of my environment. Until it's pointed out to her. You've noticed that, have you? Oh dear. So what's the left side missing? Olha lá, ó. Same with this one, Ela só reconhece um and this lado. one. Bom, interessante, né? Muito bem, agora vamos aqui para o córtex insular, né? Lembrando que a ínsula, ela tem
ela tem dividido em duas partes, tá? A ínsula é esse lobo que está aqui dentro escondido, né? Então, o córtex insular anterior é isocórtex, do tipo homotípico, definido, que está envolvido com áreas de associação. E o córtex insular posterior, ele já é isocórtex, tá? Só que ele é do tipo heterotípico, granular indefinido. Ele é tipo uma área de projeção primária, tá bom? Envolvida com informação gustativa, sensoriais e viscerais, tá? Isso quer dizer o quê? Que a ínsula anterior é uma área terciária, tá bom? Já a ínsula posterior, ela é uma área primária, tá? Porque chega informação ali gustativa e visceral, tá bom? Muito bem, sobre o córtex insular anterior, tá? Ele é envolvido no reconhecimento da própria fisionomia. Quando você se olha no espelho e fala assim, nossa, que pessoa linda. É você se reconhecendo e a ínsula está te ajudando, tá bom? Sensação de nojo, nossa, essa catota no nariz, que horrível. Emoção, que é isso aqui, né? Esse quadrinho de emoções, né? Então, a loirinha olhando feio aqui, com essa cara de brava. Essa aqui é a cara que você faz quando você vê a nota, né? Essa é a cara de nojo que você faz do professor que te deu a nota. Essa aqui é a cara de medo de que vai ter que fazer exame, junta com essa aqui também, né? Essa é medo e essa aqui é espanto, né? Esse é o Jim Carrey dando uma risada aqui na imagem. Essa é a face de tristeza, ó, depois que você não conseguiu recuperar e reprovou. Brincadeira. É envolvida com empatia, ó. E como é que eles descobriram isso daqui, né? Isso aqui é legal. Graças à ressonância magnética funcional, tá bom? Por exemplo, eles pegaram pessoas que têm lesão na área do córtex insular anterior, tá? E sujeitos normais. E deram essas pinturas aqui, ó, para que a pessoa pudesse ter, assim que a gente pode dizer, ter uma certa empatia para dor, né? Então ela olha e fala assim, nossa, vai pressionar o dedão aqui, vai doer pra caramba, né? E também aqui, nossa, vai ficar com o dedo travado aqui, meu Deus, isso deve estar doendo muito. E essas imagens aqui, sem estar com o pé, né? Assim, então, essa daqui para causar empatia e essa daqui para não causar empatia. Então, essa aqui é imagens de dor e sem dor, tá bom? O que eles notaram? Indivíduos normais, eles têm a ínsula anterior, ela é muito ativa. Olha aqui, ó, como é que legal, ó. Quanto mais vermelhinho puxado para amarelinho, ó, mais ativado é a área, ó. Às vezes vê que tem muito oxigênio passando aqui, muito sangue passando aqui, então você está utilizando essa região. Você tem outras áreas corticais envolvidas, tá? Mas a ínsula anterior está ali sendo muito ativa. Em pessoas que não têm a ínsula ou que tem lesão nela, ó, obviamente ela não fica ativa, tá bom? E inclusive também pessoas que elas tem outro estudo que comparou com pessoas com pessoas que cometeram um crime e elas não têm empatia, tá? E também viu que a ínsula ela não é ativa, tá? Muito bem. As áreas límbicas vai ter uma aula só de sistema límbico, tá? Então eu coloquei aqui só por colocar, tá? Então, nas áreas límbicas nós vamos encontrar áreas como hipocampo, giro denteado, giro parahipocampal, o giro do símbolo, tá? O hipocampo fica aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ínsula anterior também, que eu já estou comentando aqui, né? Mas ela também faz parte do sistema límbico, certo? E as áreas de linguagem, tá bom? As áreas de linguagem aqui, ó, são as áreas 44 e 45, que são as que estão envolvidas diretamente com a mecânica da fala, que é a expressão da linguagem, tá? Que é a área de Broca.
Broca foi um grande estudioso ali sobre o córtex, sistema nervoso e tal, tá bom? Então as áreas 44 e 45 são as áreas envolvidas na expressão da linguagem, que é a atividade motora. Já essa área posterior aqui, que está envolvida com a linguagem também, seria a área de Wernicke, ó, seja a área 22 aqui, tá bom? É a junção entre os lobos frontal e parietal. Então faz aqui, ó. Que ela na verdade isso aqui ela se alonga um pouco mais para cá, tá? Muito bem. Essa área aqui, ó, ela está envolvida com a percepção da linguagem. Então aquilo que você ouve e você entende como linguagem. E aí daqui você passa essa informação para a área da atividade motora da linguagem, que é o que você ouve e você repete, né? Ou você ouve, interpreta e dali você dá uma resposta. Ou você fica quieto, ou você, enfim, pode ter uma resposta mais brusca, né? E assim por diante. Tá bom? Inclusive existe um modelo chamado de modelo Wernicke-Geschwinde, na qual a área da Broca tem os programas de motores da fala, e a área de Wernicke teria o significado daquilo que você está falando, tá bom? E elas são unidas, ó, pelo fascículo arqueado. Então, o fascículo arqueado une essas regiões, tá? Isso é extremamente importante. Então, aquilo que você ouve interpreta, aquilo que você fala, tá bom? Então, por exemplo, leitura e escrita dependem muito dessa área. E se você tiver lesão, você pode ter dois tipos de afasia. Por exemplo, se a lesão for na área de Broca, que é na área 44 e 45, ali, que é a área da fala, você tem um tipo de afasia que é a afasia motora, tá bom? E você você pode ter uma afasia também do tipo sensitiva, que no caso ali seria da área de Wernicke. Por que é sensitiva? A área motora, ela até funciona, mas você não está ouvindo, não interpreta, portanto você não fala, tá? Você não fala, você não consegue entender o que está falando, tá bom? Sobre a linguagem, existe uma assimetria cortical da linguagem, tá? Então tem muito estudo sobre isso aqui, isso é muito importante. Tem uma assimetria do tipo funcional, que são áreas de projeção, motoras e sensitivas, por exemplo, né? Tem isso aqui é chamado de simetria funcional, no qual onde áreas motoras de projeção e sensitivas, áreas de projeção motoras e sensitivas são as mesmas. Por exemplo, a área motora primária em um hemisfério vai ser primária no outro hemisfério. Tá? Se é sensitiva em um hemisfério, vai ser sensitiva na outra. Se é secundário em um hemisfério, vai ser secundário em outro. Tá bom? O que existe assimetria são as áreas de associação, ou seja, as áreas terciárias. Tá? As áreas terciárias, elas podem ter assimetria. Você pode ter, por exemplo, um hemisfério dominante de um lado, que é mais dominante do que o outro. Tá? Isso daí você tem essa variação aí, principalmente nas áreas terciárias, tá bom? Por exemplo, existe um hemisfério dominante para a fala, que é o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, ele é propriamente para a fala mesmo. O que o lado direito faz? Prosódia, ou função melódica. É aquilo que você usa para poder cantar. Prosódia é repetir, ou é dar tons à voz, né? Tá bom? E se você tiver lesão dessa área aqui, por exemplo, se o seu hemisfério dominante for o esquerdo, o direito está para prosódia, se você tiver lesão nessa área aqui, você leva uma fala mais vagarosa e monótona, aquela voz que não tem graça nenhuma, ela não tem entonação. Tá bom? 96% dos destros têm o hemisfério esquerdo como o dominante. Já os canhotos e ambidestros é cerca de 70% o hemisfério esquerdo, tá? Já 30% pode ser 30% pode ser o outro, tá? No caso aqui o lado direito.
As áreas de linguagem não são bem estabelecidas aqui quando a pessoa ela não é. Ela é ambidestra. Somente os ambidestros aqui, as áreas de linguagem não ficam muito bem estabelecidas, tá? Aí geralmente faz esse estudo de ressonância magnética. Igual esse estudo de estudo de ressonância magnética, tá? Com canhoto, com ambidestro, com destro, tá? Mas esses são os mais raros aqui, né? Tá bom? Muito bem, pessoal, eu agradeço. Aí, tá? Deu mais ou menos 50 minutos, mas é que eu utilizei bem para falar bem devagar, para vocês poderem entender. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima gravação.